Olá, tudo bem com vocês por aí? Hoje é nossa terça-feira, é o nosso momento de nos encontrarmos, de fazermos o nosso bate-papo, né? E hoje o tema que eu quero falar com vocês é sobre fidelização do paciente na odontopediatria, tá? E o que a gente vai falar de fidelização do paciente na odontopediatria? Quando a gente fala em fidelizar o paciente, a gente quer que esse paciente seja nosso. A gente usa muito na odontopediatria uma expressão que fala assim: todo mundo merece um odontopediatra para chamar de seu. E eu digo que todos os dentistas merecem de uma criança para chamar de seu paciente. Mas é importante a gente deixar essas coisas muito bem delineadas para que não aconteçam mágoas, para que não aconteçam, as situações saiam de um âmbito profissional e elas caiam então num âmbito pessoal, o que não é o ideal, né? E a gente sabe que muitos cursos, na formação básica, na graduação, a gente não é ensinado a lidar com o público, mesmo porque isso está muito distante ainda da gente quando a gente está na faculdade. Então, eu digo que a gente vai ter essas dificuldades ou a necessidade de aprender isso quando a gente está já com o paciente na cadeira. E quando a gente fala em fidelização de paciente na odontopediatria, e é importante a gente dizer, então, que eu quero um paciente que eu possa chamar de meu. Ele é o meu paciente. E poder acompanhar. E essa fidelização na odontopediatria, a primeira coisa que eu quero trazer um ponto de reflexão para vocês. Vocês concordam comigo que um paciente seu, ele não é um paciente? Ele está paciente, né? Muitos dos relacionamentos humanos, eles não são, eles estão pacientes, eles estão. Então, você não é esposa de alguém, você não é marido de alguém, você está. Você não é amigo de alguém, você está amigo de alguém. Então, muitas das nossas relações humanas é diferente de ser para estar. E por que eu gosto dessa reflexão? Veja se faz sentido para vocês. Porque são relações que, para a gente manter duradouras, elas precisam ser bilaterais. Precisa haver uma coisa que a gente chama de reciprocidade, né? Precisa haver uma coisa que a gente chame de conexão. Isso é estar num relacionamento. Então, seja um relacionamento amoroso, seja num relacionamento entre amigos, seja num relacionamento profissional, a gente está cliente, a gente está paciente, a gente não é, né? Isso posto, quando a gente fala em fidelização de pacientes na odontopediatria, é importante a gente lembrar que de todas as relações, se a gente for comparar a odontopediatria com outras especialidades, nós iremos nos deparar com um relacionamento complexo. O que é um relacionamento complexo? Ele é um relacionamento que não é só entre o profissional e o paciente. É um relacionamento entre o profissional e o paciente, é um relacionamento. Mas que também vai ser decisório a relação entre o profissional e um dos responsáveis. Agora, se vem pai e mãe, são 3 relacionamentos na jogada. Então, vamos supor numa consulta que venha a criança, o pai e a mãe. Eu tenho 3 relacionamentos acontecendo naquele momento. 3. Diferente de um atendimento de um adulto, em que teoricamente é o profissional e o paciente.
Se a gente incluir nessa nossa conversa os atendentes, a equipe inteira, então a gente tem uma margem total de muitos relacionamentos acontecendo. Então, como que acontece a fidelização na odontopediatria? O primeiro passo é a gente lembrar que ninguém é paciente, eles estão pacientes. Então, não joga como se aquilo fosse inalterado, que aquilo fosse para sempre, que aquilo não pudesse mudar. Segunda coisa, todo o tratamento de odontopediatria, ele é um relacionamento complexo. Então, vai ter relacionamento com a criança, e com no mínimo um adulto e com no mínimo uma pessoa da sua equipe. Terceiro tópico importante de fidelização, você tem que definir um ranking de qual é o seu maior motivo das pessoas voltarem ao seu consultório. Isso você precisa saber. As pessoas voltam ao seu consultório porque o valor do seu consultório é você? As pessoas voltam ao consultório por causa da localização? Por causa do preço? Por causa do atendimento da equipe? Por causa da facilidade de pagamento? Por que os seus pacientes que vêm com você, que você consegue ter um tratamento mais longo, um acompanhamento mais tardio, eles estão com você? Por que você conseguiu fidelizar esses pacientes? Então, se você não tem esse feedback, é importante que você comece a tê-los. Que você, com isso, você vai conseguir resolver isso se você fizer um formulário Google, né? Se você der ouvido, se a sua equipe souber perguntar, ou às vezes mesmo, você consegue, nem necessariamente com formulários, mas com o próprio relato dos pacientes. Tem paciente que chega e fala: ai, doutora, eu já tentei passar por outro dentista, até mais barato, mas só inspiro confiança em você. Ai, doutora, olha, eu vim aqui porque eu queria ir em outro dentista, mas os outros que eu fui, o seu preço ainda é o melhor, a sua forma de pagamento é o melhor. Ou olha, eu tô vindo porque a Sofia é apegada a você, ela só abre a boca para você, né? Então eu preciso saber o porquê é que os meus pacientes voltam, os que você já tem, para você poder trabalhar a questão da fidelização. E quando a gente está falando em fidelização, então, de paciente na odontopediatria, o que é mais importante da gente lembrar? Que o melhor valor no seu consultório tem que ser você. O paciente, ele tem que voltar por causa do seu atendimento, por causa do seu valor. As outras coisas, elas podem complementar, elas podem agregar, mas se o seu paciente está voltando porque o seu consultório tem um estacionamento bom, o valor não é você. E se um dia você precisar mudar de consultório, você perdeu aquele paciente. Se seu paciente volta com você porque porque a sua equipe é boa e ele adora a sua assistente, o dia que sua assistente deixar de ser a sua assistente, você perdeu o paciente. Então, a primeira coisa, depois que você ranquear, é você trabalhar em cima do real valor do seu consultório. Quem é o maior valor do seu atendimento? É você? É a sua forma de pagamento? É a sua localização? O porquê que os pacientes vão até você? Tá? Então, tentem saber disso. E tentem, então, trabalhar na importância de vocês serem o real valor do seu consultório. Quando vocês forem o real valor do seu consultório, você vai ter fidelizado. É claro que todo paciente adora ganhar uma nécessaire, adora ser agradado, adora uma mensagem de aniversário, adora uma gaveta do odontopediatra cheia de brindes diferentes. É óbvio que ele gosta de vir e ganhar o presente, tá? Isso é importante, mas isso não deve ser o mais importante.
tá? Então vamos ver quem é o real valor. E como a gente tem que fazer para então fidelizar o paciente na odontopediatria? Como você vai fazer para fidelizar? Primeiro passo é um bom acolhimento. Eu bato na tecla do relacionamento, da comunicação. Até porque quando você tem um bom relacionamento e uma boa comunicação, aquele paciente que não é seu paciente, que está vindo, talvez você vai ter que falar para ele assim, olha, eu não sou o profissional que você está procurando. Muitas vezes você vai ter que dispensar aquele paciente por ele ter uma expectativa de tratamento que fisiologicamente não se faz adequada, biologicamente, anatomicamente ou tecnicamente não é recomendada. E para você não ter problemas, você pode chegar no momento e falar, esse paciente, opa, não é o perfil que eu quero atender. E a gente pode escolher e isso não entra em taxas de preconceito, nada disso, né? É de expectativa versus realidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que sempre pensar é o acolhimento. E quando a gente fala em acolhimento, a gente tem que lembrar que a gente atende criança. Então, eu tenho que acolher aquela criança tem que se sentir acolhida, amada, num lugar que ela goste de ir, o ambiente tem que estar agradável, mas eu tenho que acolher quem manda naquela criança. Porque alguém trouxe aquela criança. Então, lembra que eu falei no começo que dos fatores da fidelização da odontopediatria é um relacionamento complexo, porque a gente não se relaciona apenas com o real, o nosso paciente. O nosso paciente real é a criança, sem dúvida nenhuma, mas não é só com ele que eu me relaciono. Eu me relaciono com os pais, com os funcionários, com o babá. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Então, o que a gente tem que fazer? Acolher a criança e a família, né? O que a gente nota muito por aí? As queixas, que as crianças são muito bem acolhidas, mas os pais não, né? E o acolhimento, ele não é passar a mão na cabeça. Ele não é aceitar o que o pai está falando ou falar para o pai continuar fazendo aquilo que está errado. É simplesmente ouvir esse pai sem, de fato, criticá-lo de imediato. Então, uma boa receita de bolo para fidelização anota aí, primeiro passo, acolhimento. Segundo, e o primeiro passo, acolhimento. Então, primeiro passo, acolhimento da criança e acolhimento da família, de quem trouxe ela. Então, todo mundo ali tem que se sentir falando, todo mundo tem que se sentir que está no ambiente que está recebendo eles, todo mundo tem que se sentir bem naquele momento. Primeiro passo. Segundo, depois do acolhimento, cuidado com as críticas. Volto a falar, não é que a gente não deva aconselhar, orientar, mas cuidado na odontopediatria em especial para o seu aconselhamento e a sua orientação não virarem críticas e o pai sair de lá e a mãe se sentindo piores do mundo, porque certamente eles não voltam. E se você quer que eles voltem, você precisa de pacientes. Não existe uma sala de aula sem aluno, não existe um consultório sem paciente. Então, você pode selecionar o perfil do paciente que você quer atender, mas você vai ter que ter paciente. Então, cuidado com as críticas, faça os aconselhamentos, mas a sua forma de falar, ela tem que ser pausada, né? Principalmente em consultório particular, que são as queixas, né? Quando as pessoas vão em consultórios que elas não têm escolhas, que elas são obrigadas a ir, seja por causa do convênio, da distância, da rede pública, elas aceitam o que estão lhe dando de bom grado. Aquela velha frase, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Mas quando elas estão pagando, quando é um consultório particular, quando você quer sair do atendimento de convênio, ter uma cartela só de pacientes particulares,
E para fidelizar esses pacientes, você precisa se autoconhecer. Você precisa saber os seus reais valores. E muitas vezes você vai precisar se transformar. Muitas vezes você vai precisar se transformar. Não é deixar de ser quem você realmente é, mas é muitas vezes acolher. Não faz muito tempo eu coloquei no feed para vocês que o profissional era um excelente profissional na odontopediatria. Era um ótimo profissional. Quando ele se tornou pai ou mãe, ele se tornou excelente. Porque quando a gente sabe como se joga do lado de lá, é mais fácil a gente acolher. E eu não estou aqui falando que quem não é pai e mãe não pode ser odontopediatra. Pelo amor de Deus, não interpretem dessa maneira. Eu estou falando que quando a gente é odontopediatra e atende criança e é pai e mãe, a nossa visão de mundo abre. E eu falo que se engana quem é pai e mãe achando que está ensinando as crianças. Cada filho que vem, cada criança que vem, eles nos ensinam muito mais do que a gente os ensina. Então, para fidelizar sua paciente, acolha. Segundo passo, faça os aconselhamentos que você precisa fazer de chupeta, de bico, de escovação, mas cuidado com o vocabulário e que isso não pareça crítica. Terceiro, respeite o momento. Respeite o momento de todos. O que é respeitar o momento? Respeitar o momento é fazer a coisa na hora que precisar ser feita, na forma mais honesta e transparente possível. Então eu vou contar um episódio que vira e mexe, acho que nos consultórios de vocês isso tomou uma proporção muito grande. Querem um café? A erupção do 31 e 41 por lingual do 71 e 81. Isso tem acontecido cada vez mais, certo? Que muitas vezes a criança chega no consultório? Desesperada, chorando, com medo, porque certamente alguém já falou alguma coisa para ela lá atrás. Ou o pai falou que ia arrancar o dente, ou a mãe. Já houve algum transtorno. E é claro que eu não estou falando aqui em 100% dos casos, eu estou contando uma situação bastante comum, mas não é ser bastante comum não significa 100%, porque na ciência nada é 100%, na ciência biológica. Então, qual a situação que a gente tem? Essa criança chegou desesperada, porque alguém já falou que ela vai ter que arrancar o dente. E ela já fez algum cenário, ela já colheu informação de outras pessoas que já contaram para ela, ela tá com muito medo. Dependendo da sua atitude hoje, você vai fidelizar esse paciente ou não. Simples assim. Vamos lá para o primeiro exemplo. Essa criança está morrendo de medo. Esse dente, o 71 e 81, não estão dando sinais que vão entrar em movimentação para ficar mole e cair. E o 31 e o 41 estão nascendo. Estão lá atrás. O que eu vou fazer? Você vai arrancar esse dente nessa consulta considerando o quadro de desespero dessa criança? Uma criança de 5, 6 anos que já tem memória, que já conseguiria colaborar com o comportamento, que já tem domínio sobre o vocabulário, que o choro muitas vezes não é um choro de manha, porque ela já consegue falar. Então vejam, olha que caso legal. Você pode acalmar a todos e você fideliza o paciente numa atitude muito humana sua. Você vai virar para esse paciente e falar assim, hoje é dia 2 de agosto e você viu que tem dentinho nascendo por trás? Então, mamãe, nós vamos esperar esse dente até dia 2 de setembro. Nós vamos dar um mês para esse dente ficar mole e cair. Se esse dente não ficar mole e cair, aí a gente volta aqui e a tia vai fazer uma mágica. E aí você usa da mágica, você usa das histórias, aí você vai com
do que você domina para distrair essa criança. O que aconteceu? Essa criança veio na consulta de hoje, ela saiu, isso daqui é uma vertente, existem várias outras vertentes. Ela saiu dessa consulta extremamente satisfeita, o medo dela passou, ela te conheceu, vocês criaram um vínculo, você criou um vínculo com a mãe, você deixou tudo explicado, que a diferença de um mês, aquele dente inferior mais lingualizado, não vai trazer grandes prejuízos, uma vez que ele tem espaço já entre os dentes descidos. Então, ao extrair os dentes descidos, os permanentes vão vir e vão se alojar adequadamente naquele arco mandibular. Está todo mundo satisfeito. Dali um mês, pode acontecer duas situações. Uma delas é o dente não ter caído e a outra é o dente ter caído. Quando o dente caiu, dali um mês, essa criança vem te beijar, vem contando história, a mãe te falou de você para Deus e todo mundo, tão satisfeito porque você passou segurança, realmente aconteceu, essa criança foi atendida, o problema dela era urgente? Não era. Qual é a urgência de fazer uma exodontia de 31 e 41? Hoje, de 71 e 81 hoje, não tem essa urgência, né? Isso não é desesperador, que eu preciso prender uma criança, fazer estabilização física. Não, eu tenho tempo para condicionar essa criança, eu tenho tempo e com isso eu fidelizo. Então, e qual a outra situação? Essa criança voltar dali um mês, o dente 71 e 81 não terem ficado moles, não caírem e eu ter que fazer um procedimento cirúrgico de extração de tecidos aqui. Lembrando que provavelmente a face lingual dessa raiz já esteja reabsorvida e eu tenho que tomar muito cuidado na movimentação cirúrgica para não ter fratura de terço apical de raiz. Isso tudo tem que explicar para os pais. Explico da anestesia e aí cada um conduz como acha melhor. E aí cada um tem sua condução, a gente tem a nossa no método dentista de criança, que inclusive a lista de espera tá lá no link da bio, vocês entrem lá e já se inscrevam para não perder nada na dica de nada do lançamento desse curso. Então você fidelizou, você acolheu, você soube conversar e mostrar os benefícios sem que isso seja interpretado como crítica, sem que a mãe saia de lá desmanchada. Você respeitou o limite daquela criança e daquela família. Aquela criança vai voltar. Se você não respeitou, não era uma coisa urgente e aquela consulta foi um transtorno, você pode ter dentro da sua gaveta de brindes uma Barbie. Aquela família não volta. Tá? Então, a fidelização no atendimento odontopediátrico, ela depende bastante desse relacionamento. Lembrando que relacionamento não é só com a criança. Eu preciso ter um bom relacionamento de clareza e transparência com os pais e preciso ter um bom relacionamento de amor, aconchego, acolhimento com a criança e de limites com aquela criança. E aquele pai precisa entender que a gente vai resolver o problema dele. Então, o que é muito interessante, o que eu costumo falar para os meus alunos nos cursos é o seguinte, que o paciente deixe de estar seu paciente, porque ninguém é seu paciente, eles estão, porque nós vivemos num mercado de livre escolha, por qualquer motivo que não seja você. Então, se alguém falar assim, eu não vou mais na doutora Thelma porque ela é muito... o preço dela não dá no meu bolso. Eu não vou na doutora Thelma porque eu mudei de lugar e agora tá muito distante. Isso pode acontecer. Eu não vou mais na doutora Thelma porque eu não gostei da assistente dela. Isso pode acontecer. Eu não vou na doutora Thelma porque o presente da gavetinha dela... Agora, eu não vou na doutora por causa do valor dela, do procedimento dela, aí se perdeu. Então, seja você o maior valor do seu consultório e lembre
que o seu valor não está atrelado apenas no relacionamento com as crianças. Os pais se encantam quando as crianças gostam, mas os pais também não são bobos de perceber quando a gente está fazendo as coisas para as crianças que não tem discernimento para saber se aquilo está certo ou errado, se aquilo foi bem feito ou mal feito, ou se aquilo sequer foi feito ou não feito. Ficou claro? Então tá bom. Eu vou deixar essa live gravada, tá? Vocês podem acessá-la depois lá no IGTV quantas vezes vocês quiserem. Para quem entrou agora já no final, vamos lembrar, quando a gente fala em fidelização de paciente, a gente está falando, primeiro tópico, ninguém é seu paciente, eles estão seu paciente. Na odontopediatria, eu preciso de relacionamento. E o relacionamento não é só eu com meu paciente, que é a criança. Na odontopediatria é um relacionamento complexo entre eu, a criança, o irmão da criança, a mãe, o pai, é família. O terceiro tópico, você precisa saber quem é o real valor do seu consultório. Se o real valor, o maior valor do seu consultório for tudo menos você já tem um erro aqui de fidelização. Tá? O maior valor do seu consultório tem que ser você. Então, esses 3 aspectos são bastante importantes. Como fazer para fidelizar seus pacientes? Então, vão aqui 3 tópicos bastante interessantes. Primeiro, acolher. Segundo, fazer seus aconselhamentos e orientações de Desculpa, tocou o alarme aqui. Então, vamos lá. Os 3 tópicos importantes de como você vai fazer a fidelização dos seus pacientes. Primeiro tópico. Primeiro, acolher seu paciente. Seu paciente não é sua criança. É a família, é a mãe que está em pânico, são todos. Quando a criança chegar com a boca toda estourada, não é só a criança que está em pânico. É a mãe, é a avó, é todo mundo que participou daquele acidente. Então, primeira coisa, acolhimento. Segundo aspecto, fazer as orientações, os aconselhamentos, mas cuidado para não serem interpretados como críticas. Para o paciente ou pai de paciente sair do seu consultório se achando um lixo, ninguém vai no lugar que se acha um lixo, que foi menosprezado, que foi criticado, e nem vai falar bem. Terceiro tópico para você fidelizar seu paciente, respeitar os momentos deles. Eu preciso fazer aquele procedimento? Precisa ser hoje? Precisa ser hoje porque eu tenho uma indicação odontológica para ser hoje, ou precisa ser hoje porque eu preciso que seja hoje? Não é sobre tratamento? Então, quando a gente pensa nesses 3 tópicos, acolhimento, crítica e respeito, a chance da fidelização da criança, do irmão, do primo, da família inteira é maior. Isso vai até superar os seus honorários, o seu estacionamento, o seu ambiente, porque o valor está em você. E agora, só para fechar, vocês me acompanham, vocês sabem que eu tive um problema. Hoje aqui eu tô no consultório da Penha. E no mês de março até o mês de julho, começo de julho, eu tive um problema com esse consultório de estrutura, eu precisava reformar. E eu tenho um consultório em outro bairro de São Paulo. Só que os meus pacientes deste bairro não vão para o outro por uma questão de logística. E eu não sabia em quanto tempo eu precisava ficar com esse consultório fechado para reformar. Eu arranjei um lugar aqui perto, muito gentilmente me cederam, muito perto daqui, me deixaram trabalhar esses 3 meses lá. E não é por isso que meus pacientes não foram. Lá não tinha sala de brinquedo, lá não tinha decoração, lá tinha só uma gaveta. A gente adaptou. O estacionamento não era tão bom, ok. Mas os pacientes foram e compreenderam. Por quê? Porque o real valor do seu tratamento, do seu trabalho está em você. Se o real valor do meu trabalho fosse só o meu consultório, nesse período de 3 meses, quase 4, que eu precisei ficar ausente desse, eu estava desesperada. Compreendem? Então vai ficar gravado para vocês. Terça-feira que vem a gente tem uma outra live e continue nos acompanhando no link na bio. Já se inscreve para não perder nada do nosso
o próximo lançamento do curso online. Alguém quer fazer alguma pergunta? Peraí que tem uma pergunta aqui, ó. Quando o preço é o que mais te atrai? Quando as pessoas estão indo no seu consultório pelo seu preço, que ele é o melhor preço da região, o que a gente tem que fazer? Entender se o seu preço está de acordo, está pagando as suas contas ou você está trabalhando para pagar. Quanto você gasta? Aí você tem que ver a sua questão de honorários. Muitas pessoas se enganam, elas trocam cheques. Ela entra bastante, mas sai bastante. Então, no bolso mesmo sobrou nada, tá? Agora, se você consegue trabalhar com baixos honorários para uma região, mas mesmo assim o pessoal vai por causa do seu preço, isso tá bom para você, tudo bem. Eu quero entender assim, dizer para vocês que não existe certo e errado. O certo que eu tô dizendo aqui é no método dentista de criança, que é o que a gente usa, né? Que é o que a gente usa, que a gente sabe a receita, que a gente sabe que dá certo, que a gente passa para vocês. Mas se você tem uma receita aí que tá dando certo e você gosta de trabalhar 47 horas semanais, 48, 54 horas semanais, viver cansado e mesmo assim ser procurado porque o seu preço tá bom, será que não seria mais vantajoso você conseguir trabalhar 30 horas semanais e aumentar um pouco o seu preço? Tá? Então essa jogada a gente sempre tem que ter. Tá bom? Um beijo, gente. A gente se vê.